Um passo só, né? É a letra deste louvor. Um passo só nós precisamos dar para Cristo, para que Ele possa fazer as maravilhas, né? Os milagres, para Ele revelar para nós as suas maravilhas e obtermos dele o perdão. Nós louvamos a Deus pela oportunidade, né? O tempo assim, aberto. Nós louvamos a Deus pela boa oportunidade. Queridos, a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 22. E nesse momento eu já convido a você que tem uma Bíblia na sua casa, e se você achar por bem acompanhar conosco a palavra de Deus, você faz muito bem. E se você quiser acompanhar conosco pela rede social, pela internet, também é muitíssimo fácil baixar a Bíblia pela internet. Glória a Deus. Eu também faço questão de dizer isso porque as pessoas acham que há duas Bíblias, que a Bíblia dos crentes é uma e a dos católicos é outra. Não é verdade, queridos. A Bíblia, ela é uma palavra só. O livro sagrado de Jesus Cristo é um só. É um só. Glória a Deus. Então nos diz a palavra de Deus, no capítulo 13, e no seu versículo de número 22, 23 e 24. 3 versículos da palavra de Deus para uma rápida reflexão da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: percorria Jesus as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe o homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Eu vou fazer questão de repetir a leitura para que você possa ouvir bem a palavra de Deus. Sei que você já ouviu, mas que você possa decorar ela aí no seu coração. Percorria Jesus as cidades e aldeias, caminhando e ensinando, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha como é forte essa palavra, falada por Jesus. Glória a Deus. Queridos, foi uma pergunta muitíssimo inteligente da parte daquele homem. Ele fez aquela pergunta querendo saber da parte de Jesus se era muito ou se era pouco os que se salvam, ou se é muito ou pouco aqueles que irão morar no céu. Glória a Deus. Eu acredito que todos os que estão aqui nesse momento, que está nos ouvindo, todos desejam um dia morar no céu. Depois da nossa partida aqui deste mundo, todos nós desejamos morar no céu. Glória a Deus. E quem é que não quer morar no céu, né, irmão? O céu, a palavra de Deus diz que é o melhor lugar já existente. É o melhor lugar já imaginável. Não tem outro lugar melhor
do que a casa de Deus, cidade de Deus, morada de Deus. Não tem nenhum outro lugar melhor do que este. Louvado seja o nome de Jesus. Eu acredito que todas as pessoas, elas desejam um dia habitar naquele maravilhoso lugar. Glória a Deus. E as pessoas até dizem, por falta de conhecimento, quando falece uma pessoa, quando morre uma pessoa, eles até dizem, Deus a tenha, né, em um bom lugar. Eles dizem assim, glória a Deus. Na realidade, este bom lugar, que as pessoas falam assim, é o céu, a morada de Deus. A cidade celestial, a cidade eterna. Aonde a Bíblia nos relata que lá é tão bom que não haverá doença, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá morte, não haverá essas coisas, porque essas coisas, elas são aqui desta terra, elas são aqui deste mundo, e elas acarretam as pessoas humanas por consequência do pecado da humanidade. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus diz que no céu não haverá isto, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá sofrimento de maneira nenhuma. Queridos, a palavra de Deus, ela nos informa, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, que Deus criou Adão e Eva e colocou em um lugar chamado Paraíso do Éden. Esse Paraíso do Éden, lá de Gênesis, é a figura do paraíso celestial que Deus colocou. Deus colocou o homem naquele paraíso para habitar eternamente. O homem que Deus criou e colocou naquele jardim não era para morrer, querido. Não era para morrer. Porém, a palavra de Deus, ela nos diz que Deus, ele deixou ali normas. Ele deixou ali mandamentos. Ele deixou ali uma ordem para o homem. Deus criou naquele jardim tudo quanto era de bom. Toda árvore frutífera, das melhores imagináveis possíveis, para que o homem se alimentasse. A Bíblia diz também que Deus criou aves do céu para que ficasse voando. Criou animais selváticos das selvas, das matas. Criou toda espécie de peixe, colocou no mar, nos rios. E Deus encheu a terra de tudo quanto era bom. E quando Deus criou o homem, Deus disse, agora você governe, assujeite todos os animais, tudo isso servirá para a sua alimentação, para o seu sustento. Portanto, administre esta terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só, querido, que no meio daquele jardim, Deus plantou também duas árvores, que a palavra de Deus nos informa, nos ensina, que uma daquelas árvores era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A outra árvore era da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse para Adão, Adão, deste fruto, do fruto desta árvore, você não deva comer. Você não coma. Deste fruto não. Das demais árvores, dos demais frutos, você coma livremente. Mas deste fruto não. Porque no dia que você comer, certamente morrerás. Olha só o que Deus disse para Adão. Aleluia, louvado seja Deus. Infelizmente, amados,
Infelizmente, meus queridos, Adão, juntamente com a sua esposa, comeram daquele fruto. É claro que eles não comeram por si só, por conta própria, não. A palavra de Deus diz que também naquele jardim, entre os animais, estava a serpente, e a Bíblia diz que era o animal mais astuto. Glória a Deus! Este animal astuto, que representa o inimigo de Deus, diabo e Satanás, representa ele. Então a palavra de Deus diz que a serpente se aproxima de Eva e diz: foi assim que Deus disse que não pode comer deste fruto, porque se comer, morre. E Eva disse: sim, foi assim que Deus disse. Aí a serpente disse: não morre, porque no dia que você comer, você se tornará igual a Deus. Se você tem uma Bíblia, você pode depois ler, é só meditar o primeiro capítulo de Gênesis, está logo ali no começo, primeiro capítulo, você pode continuar. Então a palavra de Deus diz que Eva, ela ainda relutou para não se deixar seduzir, mas ela foi seduzida pela conversa de Satanás, transformada naquela serpente, e comeu daquele fruto proibido que Deus havia advertido para que ela não comesse. E ela comeu e consequentemente também levou para seu esposo Adão, e os dois comeram, e imediatamente os dois morreram. Talvez você me pergunte: irmão, morreu fisicamente? Não, morreu espiritualmente, para com Deus. E automaticamente também a morte física do corpo, porque o homem não era para morrer. Então trouxe este desastre para a vida do homem. O homem, comendo fruto, se contaminou pelo pecado por causa da desobediência àquilo que Deus tinha determinado. E aqui eu quero fazer uma reflexão, ou abrir um parênteses, querido. É um perigo quando a gente desobedece a Deus. É um perigo. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer pelo homem. Porque na realidade, quem somos nós, querido? Quem é o homem? Se não um ser criado por Deus. Que autoridade temos nós em nós mesmos, se de Deus não for dada alguma coisa? Nem mesmo o fôlego que respiramos é nosso, porque foi Deus que deu. A vida não é nossa, foi Deus que deu. E tem muita gente que diz assim: na minha vida mando eu, como se a vida pertencesse a Ele mesmo. Não, querido, a vida pertence a Deus. Ele dá e Ele tira na hora que Ele quer. Então é um perigo quando a gente desobedece a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Porque Deus é justo, amados. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele é justiça também. Assim como Ele revela o seu amor, Ele também revela a sua justiça. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É entrar no julgamento de Deus. É severo, irmão. É muito severo. Então, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Louvado seja Deus. E aí aconteceu a queda do homem e a morte espiritual. Glória a Deus. Por causa desse acontecimento, daí a razão porque estamos pregando hoje aqui. Se não tivesse acontecido aquele desastre, não haveria necessidade de pregar. Se não tivesse acontecido aquela morte lá naquele jardim, aquela morte espiritual dos nossos primeiros pais, não haveria necessidade de Jesus ter vindo a esta terra, morrer em uma cruz, derramar o seu sangue purificador, porque é o sangue de Jesus Cristo, agora que nos lava de todo pecado, é o sangue de Jesus
Eva, e a Bíblia diz que passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aleluia. Precisamos entender que o pecado ele é como uma genética. Você sabe o que é genética, né? Aquilo que está no sangue. E passa de pessoa em pessoa, de geração em geração. Assim foi a genética do pecado. Passou a todos os homens, conforme a palavra de Deus, que nos relata através da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, que você também pode conferir. Todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E lá no capítulo 6 da mesma carta aos Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23 também, a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Se o homem insistir em pecar, se ele insistir na conduta do pecado, certamente ele sofrerá a morte da condenação eterna. É dura a palavra, irmão? É, mas é a Bíblia. Eu vim aqui para trazer para vocês o ensinamento bíblico. Glória seja dado o nome do Senhor. Por isso que nós carecemos hoje, escute, nós carecemos hoje, nós temos necessidades hoje de recebermos Jesus Cristo como o nosso Salvador, ou seja, aquele que vai nos purificar de todo pecado, pelo derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E por coincidência, nós estamos vivendo um período, né, que, segundo a religião, se celebra, né, este sofrimento de Jesus, e na próxima sexta-feira, segundo o relato, a morte de Jesus. Glória a Deus. Eu queria muito que as pessoas fizessem uma reflexão mais profunda acerca disso, para que não ficasse apenas em um ato religioso, para que não ficasse apenas em mais uma data religiosa. Não, querido, faça uma reflexão mais profunda. Faça uma reflexão mais profunda. Se permita que o seu coração possa receber a compreensão da mensagem da palavra de Deus. Porque muitas pessoas dizem, irmão, mas precisa ser crente para ser salvo? Precisa passar mesmo para essa religião, que as pessoas acham que isso aqui é uma religião. Mas não é, querido. Isso aqui é o resultado da salvação. Glória a Deus. É o resultado da salvação. Longe, há uns anos atrás, longe estava de mim fazer isso. Porque eu estava também no mundão, vivendo a vida aí, como todo mundo vive, entrando, saindo, dia após dia, vai para cá, vai para lá, descompromissado com a Bíblia, descompromissado com Deus, fazendo aqui um sacrifício religioso aqui, outro ali, mas totalmente descompromissado. Era isso. Mas a partir de que eu me permiti que a salvação chegasse no meu coração, na minha vida, hoje eu vivo o resultado dela. E o resultado dela é esse: pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus, falando deste maravilhoso acontecimento que aconteceu na minha vida, para que também possa acontecer na vida dos meus amados. Glória a Deus. Porque o céu não é só para um, para dois, para uma meia dúzia. Não é só para uma classe de pessoas, ou para um tipo de religião. Não, querido. O céu é para todos aqueles que desejarem receber o Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Senhor. Aleluia. Como seu Deus Salvador. Agora, para isso, querido, nós não podemos receber Jesus de qualquer jeito. Nós não podemos nem devemos receber Jesus por uma tradição religiosa, por um costume dos nossos pais, pelos ensinamentos que nós recebemos dos nossos
avós, dos nossos antepassados, não. Nós não devemos. Como é que nós devemos então, amado, receber Jesus? Através das Escrituras. Porque Jesus disse assim, ó, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, escute, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Então do seu interior, do seu coração, jorrará para a vida eterna como um rio de água, para a vida eterna. Louvado seja o maravilhoso e santo nome de Jesus. Então não devemos crer em Jesus de qualquer jeito, através de qualquer coisa, através de algum ensinamento humano, não, querido. Nós temos que receber Jesus, nós precisamos receber Jesus, como diz as Escrituras, como diz este livro sagrado. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque Deus jamais ia deixar a raça humana sem nenhuma instrução, querido. Até porque como é que a gente ia conhecer Deus se não fosse por esse livro? Como é que a gente ia conhecer a história de Jesus se não fosse pelos evangelhos que ele deixou? Como é? Como é que a gente ia saber o que era céu, ou o que não era, condenação, morte, essas coisas? Como é? Se não fosse pelas Sagradas Escrituras, amado? Pois é a palavra de Deus, é ela que fala do céu, é ela que fala de Deus, é ela que fala da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa vez Jesus disse para aqueles que ouviam, ele disse assim, examinai as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna. É examinando a palavra de Deus, é examinando as Escrituras. E para finalizar, porque nós estamos num período invernoso, para finalizar eu quero deixar um convite para vocês. Fiquei sabendo que acontece alguns cultos aqui, glória a Deus, então se aproxime dos cultos, vá ouvir a palavra de Deus. Se você desejar estar ali conosco, na Assembleia de Deus em Palinhares, também para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande receber a sua visita, muito grande mesmo, viu? Nós vamos ficar muito gratos de ver você lá, glória a Deus, independente de você fazer a sua aceitação ou não, independente, mas nós vamos ficar muito gratos, muito alegre mesmo em receber a sua visita. Amém, querido? Então, que Deus continue abençoando sua vida. Nós, em uma outra oportunidade, se Deus nos conceder, nós voltaremos mais algumas vezes aqui para nós falarmos mais e mais da palavra do Senhor nosso Deus. E para finalizar, leia a Bíblia. Como eu disse, hoje é muito fácil. Você não tem um em papel em casa, você pode baixar pela internet. Assuma o compromisso de ler a palavra de Deus. Assuma o compromisso. E não espere mais para fazer uma aliança sincera com Jesus. Por quê? Porque ele está voltando, querido. Ele está para se manifestar, para vir buscar um povo que está guardando ele. Foi ele que disse. Não haverá tempo para mim pregar isso para vocês, mas eu vou pregar, vou voltar em outra oportunidade, vou pregar para vocês, vou mostrar. Jesus vem buscar um povo que está esperando ele. Na concepção da humanidade é todo mundo. Mas não é. É um povo separado, um povo que está aguardando, um povo que tem se separado do pecado, do mal, que tem levado ele a sério, um compromisso com a palavra dele, esse povo que ele vem buscar. E eu desejo que você também seja esse povo. Eu desejo que você esteja incluído. É claro que é preciso renúncia. Renúncia é tão grande para a gente estar aqui que a gente se arrisca até se molhar som. Larga o trabalho de última hora, já ajeita tudo e corre. Glória a Deus. Por quê? Porque é um compromisso assumido, é uma renúncia, né, das coisas deste mundo para servir a Deus. Essa é a condição que Deus dá. Foi por isso que aquele homem perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Talvez ele estava ali esperando uma resposta de Jesus. Não, é todo mundo. Ou Jesus tivesse dito para ele, é muitos. Ou mesmo que Jesus tivesse dito, é pouco. Jesus nem disse que era pouco, nem muito. Mas deu um conselho para ele, esforce para entrar pela porta estreita. E essa porta estreita na Bíblia significa, sabe o que, amado? Esforço, renúncia, desprendimento de nós mesmos,
abandono das nossas práticas, daquilo que é errado, daquilo que não é de acordo com a vontade de Deus, é uma renúncia. Isso é porta estreita que a palavra de Deus nos fala. É um símbolo da porta estreita. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus disse: esforça-te por entrar pela porta estreita. Aí Jesus disse para ele: porque muitos procurarão entrar e não poderão. Olha aí, escute bem isso. Jesus disse: muitos procurarão entrar e não poderão. Então como será triste quando a gente chegar no céu, batendo na porta do céu, e Deus procurar o nome da gente no livro da vida e não achar? Meu Deus. E procura no livro e abre as páginas. Não, seu nome está aqui não. E ser lançado no inferno, querido. Você já imaginou ser lançado no tormento, no sofrimento horrível? Que a Bíblia diz que o inferno é um fogo que queima e nunca se apaga. Também iremos mostrar para você isso na Bíblia. Está escrito, está tudo aqui dentro desse livro. Agora não é da vontade de Deus que ninguém vá para aquele horroroso lugar, aquele horrível lugar. Não é. Não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade, que todos se arrependam, que todos aceitem a Ele como Senhor e Salvador, para terem seus nomes escritos no livro da vida e possam morar eternamente nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós estamos aqui, por isso que Ele nos enviou. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima. Querido Deus, amado Pai, no nome santo, maravilhoso de Jesus, louvamos o Senhor. Pai, está essas vidas que te ouviram, que o Senhor nosso Deus fale com cada um através do seu Espírito, faça com que compreendam esse mistério da salvação, para que compreendam, meu Deus, a palavra do Senhor. Fale com eles, Pai, e que eles, o mais breve possível, Pai, eles possam entender esse mistério e receber a salvação no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade. Amém. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado, meus irmãos. Glória a Deus. E numa breve oportunidade nós voltaremos aqui, se o Senhor nosso Deus nos conceder. Amém? Graças a Deus. Mais uma vez nós vamos deixar para a sua reflexão este hino. O hino é uma letra muito extraordinária mesmo. Um passo só, você precisa dar para Cristo. Passo só, tu precisas dar para Cristo, para que Ele possa tua vida transformar. Precisas crer